Eu estava assistindo o filme Missão Impossível 8 e estava me perguntando, pô, 8 filmes de Missão Impossível, é filme pra caramba. Daí eu lembrei que Premonição, né, lançou os 6, e aí eu fiquei, caraca, 6 filmes, uma franquia bem grande. Aí eu lembrei também que a gente falou sobre Pânico, que tá indo pro 7º filme, falamos dos filmes de terror, né, que tem aí muitos e muitos filmes naquele vídeo que a gente fala sobre a história do terror, né, como um todo ali, o terror de shopping, como a gente chamou no vídeo. E aí me veio uma questão: quais são as franquias do cinema com mais filmes lançados? E aí eu fui fazer uma pesquisa e em algumas coisas me surpreenderam aí. Mas enfim, vamos falar, né, sobre isso então no vídeo de hoje. Quais são as franquias que tem mais filmes? Assim, uma cacetada de franquia, tem muitos e muitos filmes. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber de tudo isso. Eu sou Alan e vou te levar nessa viagem que eu tive, né, pensando sobre essa premissa aí. E bom, antes de eu falar para vocês qual é, né, a franquia que tem mais filmes e tal, a gente tem que falar algumas outras franquias também que às vezes você fala, nossa, essa franquia tem muitos filmes, né, mas não chega nem perto da que tem mais. Então, por exemplo, a gente tem a franquia Premonição, que eu mencionei, né, com 6 filmes. Pânico, que já tem 6 lançados com a confirmação do 7º filme. Jurassic Park, O Senhor dos Anéis, tem 6 filmes também. Jurassic Park, na verdade, vai lançar o 7º agora, né, em agosto, se eu não me engano. Temos Alien, que tem 8 filmes. Missão Impossível, que eu também falei, que tem 8. Homem-Aranha, que tem 8. São 8 do Homem-Aranha, que tem os 3 clássicos do Sam Raimi. Tem a trilogia da Marvel, então são 6. E os 2 do Andrew Garfield, então 8 filmes. Tem o Invocaverso, com 8 filmes também. Temos Creed, com 9 filmes, né, que é Rock e Creed, que um filme é a sequência do outro. Então, 9 filmes numa franquia. O Massacre da Serra Elétrica também tem 9. A franquia Planeta dos Macacos são 10 filmes, né? A gente até fez aqui no canal a ordem cronológica. Temos Velozes e Furiosos com 11 filmes. Jogos Mortais, que tem 10 e vai ter aí o lançamento de mais um já confirmado, mas eu acho que eles adiaram para 2026, se eu não me engano, teve umas tretas lá. Harry Potter tem 8 filmes principais e os 3 spin-offs do Animais Fantásticos, que é uma prequel, são 11 filmes. Temos Sexta-feira 13 com 12 filmes. Será que o 13º é o da sorte? Vamos esperar, porque provavelmente vai ter. E franquias do terror geralmente, né, tendem a ter mais filmes, principalmente porque na época dos filmes de terror, assim, saía muitas sequências, né? Tem a franquia Hora do Pesadelo, que nos anos 80 ali fez praticamente um filme por ano, então são 6 ou 7, se eu não me engano, por volta ali dos anos 80 e 90. Teve ali um crossover com o Jason, teve um remake que não foi tão bem assim, então acho que são 9 filmes também. Então, muitos vinham, né, dessa questão. E aí, muitas outras franquias também foram se formando. Então, por exemplo, no top 10, como 10ª, né, maior franquia do cinema, em quantidade de filmes lançados, empatado com Hellraiser e Sexta-feira 13, com 12 filmes, temos Star Wars. A saga Star Wars tem 9 filmes do canon, né, da saga Skywalker, 2 spin-offs, então são 11 filmes, mais um filme de animação que acaba entrando como canon. Então a animação Clone Wars também entra como a franquia Star Wars, né, na questão dos filmes. Agora, em séries, já tem aí também 11 séries, né? A gente não contabilizou as séries porque ia ficar meio diferente essa lista aqui, né? Mas lá no final eu dou umas alteradas aí pra gente dar uma focada, beleza? Mas enfim, Star Wars, então, em questão de filmes, junto com Hellraiser e Sexta-feira 13, ocupam aí o 10º lugar, basicamente, em questão de filmes lançados. Star Wars é gigantesco, talvez uma das franquias, né, mais rentáveis da história do cinema, uma das, com certeza, né? Um dos maiores nomes da ficção científica e coisas do tipo, coisa espacial, piu-piu-piu, né? Mudou o paradigma, com certeza, talvez aí o primeiro blockbuster mesmo da história, né, com o primeiro filme Star Wars, né, que era só Star Wars, depois que veio o nome, né, 4, Uma Nova Esperança, e foi uma aposta basicamente, né, que o George Lucas fez e que deu muito bom, né. Em 1977 lançava então o primeiro filme de Star Wars, que virou essa franquia gigantesca. Então estamos aí até hoje esperando coisas boas. Inclusive, Andor
Muito bom, assista. Mas no caso, né, eu tive que dar uma olhada aqui no roteiro, como é 12 filmes e está empatado ali 3 franquias de filmes, não é bem o 10º lugar da lista. Vamos ter algumas alterações aí, beleza? Então não vamos fazer um top, basicamente. A gente vai seguir dessa forma. Empatado aí com 13 filmes, né, dentro da franquia, temos 3 franquias de novo. A primeira delas que eu vou falar aqui para vocês é a franquia X-Men, que é basicamente, né, uma das franquias Marvel. Mas a Marvel teve ali aquela complicação, né? Inclusive a gente tem aqui uma playlist no canal só falando da Marvel, então eu convido vocês a assistirem também. Então teve umas complicações aí na trajetória da Marvel, ela teve que vender, né, os seus heróis, as suas franquias e tal para outros estúdios, por isso essa quantidade de filmes. Então teve os X-Men da Fox, depois veio os X-Men em partes agora, né, com o último Deadpool lançado pela Marvel, então foi meio nebuloso aí. A maior parte, com certeza, né, praticamente todos os filmes foram da Fox, e agora que tá vindo pra Marvel mesmo, né, pro CM da Disney. E então os X-Men tiveram aí 13 filmes lançados, sendo esses 7 filmes principais, né, dos X-Men, envolvendo todos os X-Men, 3 filmes spin-offs do Wolverine e 3 filmes spin-offs do Deadpool, sendo o último Deadpool pela Marvel. Então tem muita coisa aí, né, que foi lançada de X-Men, muita coisa, 13 filmes, me surpreendeu um pouco, mas ainda assim tivemos aquele projeto, né, os Novos Mutantes, o que pode alavancar ele para a próxima posição junto com outra franquia que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas você decide, basicamente. Eu acho que ele entraria como, né, um pouquinho acima ali, com 14 filmes. Mas como os Novos Mutantes não foi tão bem, e não se encaixa diretamente aqui nessa ordem cronológica de X-Men, eu deixei ele aqui meio nebuloso. Mas eu acho que 14 tá filé. Com 13 filmes, então, empatados, né, com os X-Men, temos também a franquia Halloween. Lembra que eu falei que nos anos 80 ali foi uma loucuragem, né? Filmes de terror sendo lançados da mesma franquia praticamente todo ano. Ano que não tinha um, tinha outro. Então, tava sempre em alta. Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, o Massacre da Serra Elétrica. E Halloween angariou 13 filmes, então. Até mesmo porque tivemos 3 filmes aí que rebutaram basicamente a franquia, sendo que o último não foi tão bem assim, né? Eu diria que até o de 2019, que é o Halloween Ends, é até ok. Agora o Halloween Kills, eu não acho tão bom assim. Mas enfim, são 13 filmes de Halloween. 13. Muita coisa. Muita coisa. O Michael Myers matar muita gente mesmo. E ainda com 13 filmes, temos a franquia Star Trek, que conta aí como uma vasta franquia, que tem filmes e séries, mas enfim. Filmes são 13 filmes, incluindo aí os 6 filmes originais, né, da cronologia original, como eles chamam, ou no caso a série clássica também, você diz aí como prefere, e também temos a nova geração, que tem 4 filmes, que não é bem quisto pelos fãs de Star Trek, mas enfim, temos também 3 filmes do reboot, que começou em 2009 e acabou ali, né, com a sua trilogia sendo fechada em 2016, mas dizem aí que estão planejando um 4º filme para essa trilogia, o que a gente não sabe se vai ser realmente um 4º filme, né, a essa altura do campeonato, praticamente 10 anos depois, ou se vai ser um novo reboot, uma nova história. E em questão das séries, Star Trek também tem, né, um monte de séries. Basicamente são 16 séries, divididas em, né, gerações também, mas tem as séries live action e as séries animadas. As séries live action, de longe, são as mais queridas pelos fãs, inclusive a série clássica, que é a mais quista aí, né, que praticamente começou a franquia Star Trek, com uma pegada um pouco diferente de Star Wars. E pasmem que com 14 filmes temos a franquia, né? O nome do personagem principal é o nome da franquia, que é o Batman, isso mesmo, junto com, talvez, como eu falei, né, os X-Men. Batman tem aí 14 filmes, meus amigos, é muita coisa. O herói teve aí seu primeiro longa lá em 1966 com Adam West. Se eu não me engano, esse é aquele famoso, né, da Feira da Fruta, né? O Coringa da Feira da Fruta. Então,
Aquela dublagem sensacional, né? Mas enfim, com ele, por exemplo, vou ter que dar uma colinha aqui, né? Dessa primeira era do Batman, tivemos algumas alterações nas histórias, porque cada história quase que era contada individualmente, mudavam até os atores. Então tivemos o do Adam West, tivemos do Michael Keaton, que foram 2 filmes, né? Tivemos Val Kilmer também no papel em 95 e George Clooney em 97, que se você for colocar assim por histórias, até dá para colocar em uma ordem cronológica, mas como o Batman não precisa basicamente ser contado de uma ordem cronológica, não precisa necessariamente você assistir dessa forma, mas esses foram os 5 primeiros filmes do Morcegão. Depois tivemos a trilogia do Nolan, né, que é insano, trazendo Christian Bale no papel de Batman, sensacional. O Cavaleiro das Trevas é um dos filmes mais assim insanos dos super-heróis de todos os tempos. Um dos meus favoritos filmes da vida, basicamente. Aí temos os filmes dele dentro do DCU, né? Que basicamente tem ali Batman vs Superman, tem a Liga da Justiça, tem ele na participação do Flash. Basicamente o filme é mais dele do que do próprio Flash. Inclusive tem 2 Batmans, né? Dentro do filme, tem o do Ben Affleck e o Batman do Michael Keaton, que retorna aqui para dentro do DCU, por conta da colisão ali do multiverso e tal. Aí temos o filme The Batman, que saiu aí, né, meio separado do DCU. Temos a confirmação do segundo The Batman, com a interpretação aí do Robert Pattinson, inclusive está previsto para esse ano ainda. Não sabemos ao certo se vai realmente sair em 2025, mas enfim. E tivemos os 2, né, filmes do palhaço aí, os 2 filmes do Coringa, que é basicamente do Batman, né, se passa ali dentro do mesmo universo. De qual Batman? Não sabemos, mas se passa ali dentro. Então são 14 filmes dessa franquia. Querendo ou não, é uma franquia e trouxe aí muitas coisas aí peculiares, eu diria, peculiares. E aí vem uma das grandes surpresas, na minha opinião, sobre essa questão de quantidade de filmes. Porque, eu sabia que era grande lá no Japão, mas eu não sabia que era tão grande a franquia O Chamado, que possui aí nada mais, nada menos do que 16 filmes lançados. É uma franquia insana. Pra mim tinham, sei lá, uns 5 filmes do Chamado, isso contando com o remake que teve em 23, se eu não me engano. Mas lá no Japão é assim, insano. Lá a franquia se chama Ringo e tem aí uma quantidade exorbitante de filmes. A maioria uma merda, pelo que eu vi, mas ainda assim tem 16 filmes. 16 filmes, incluindo um crossover com o Grito. É doideira. Doideira, tá ligado? Então, é uma das franquias mais peculiares, eu diria, porque tem umas coisas bizonhentas e tem 16 filmes. 16 filmes do Chamado. Boa sorte aí pra tentar entender essa bagaça. E junto com ele, ou talvez um pouquinho abaixo, que eu tive que dar uma roubadinha pra colocar ele aqui junto com, né, a franquia do Chamado, é a franquia DCU, ou no caso também DCEU, né, que até o momento ainda não teve essa divisão, mas está para ter, né, porque vamos ter o primeiro filme do novo DCEU, isso mesmo, o universo estendido, né, da DC, basicamente. O antigo era o universo da DC, e aí tinha alguns filmes ali dentro desse guarda-chuva, que começou com Man of Steel, né, o Homem de Aço, lá em 2013, e acabou com Aquaman 2, O Reino Perdido. Os filmes aí tiveram um apelo bem interessante ali, né, com os personagens nas suas histórias de origem, né, como o filme solos, mas quando eles se juntavam, ficava meio, sabe, meio precário. A franquia começou aí com o Zack Snyder, mas acabou degringolando ali no final e não foi tão agradável assim. Então tivemos o filme do Batman, tivemos aí o filme do Aquaman. O Batman, na verdade, ali faz um contraponto com o Superman, né? Em Batman vs Superman, mas enfim. Tivemos o Aquaman também. Tivemos Shazam. Quem lembra do Shazam? Então, Adão Negro. Tivemos também o Besouro Azul, que tem aí a participação da brasileira, né? Queridíssima por muitos. Então, tivemos muitos altos e baixos dentro da franquia. E, inclusive, né, o próprio O Esquadrão Suicida que trouxe e atraiu, né, o próprio James Gunn agora sob o comando, basicamente, da DC como um todo. Então, o cara vai realmente reescrever, né, a DC nos cinemas, incluindo o filme aí Superman, que lança logo mais agora em junho, e eu estou ansiosíssimo para assistir esse novo universo que está sendo criado por James Gunn, começando de fato com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Superman.
Então é uma franquia insana, repleta de filmes, e eu coloquei aqui, né, o Superman como DCU, mas é o DCEU, como ele está meio que chamando, né, o universo estendido. Por que estendido? Porque ele falou que vai ter aí 2 divisões na DC. O DCEU, que seria esse universo estendido que vai ser filmes, as séries e os games, onde o ator que atuou na série vai atuar em filmes. O de filmes vai atuar também nas séries e também nos videogames. Então o contrato vai ser um pouco mais elaborado, envolvendo os atores, para manter aí uma coisa mais homogênea, entende? Então contando uma história de fato. Se você for colocar ali em ordem cronológica, eu acho que vai ser até mais tranquilo, né? Um personagem que aparece na série, aparece no filme, inclusive, né, o próprio Lanterna Verde, que vai aparecer no filme do Superman, vai aparecer na série O Pacificador. E o Pacificador aparece no filme, né? Quer dizer, ele começa lá no filme, né? No filme O Esquadrão Suicida, que também tem alguns personagens como a Harley Quinn, que aparece em Aves de Rapina. Então tá tudo meio que conectado, entendeu? Por isso que eu coloquei ali os 16 filmes ali como o guarda-chuva da DCU, beleza? E aí vai ter esse selo, e aí vai ter o selo DC Dark, ou Dark DC, ou Dark Universe, que vai fazer parte aí desse Dark Universe, os 2 filmes do Coringa, né, do Joker, o palhaço, e também os 2 filmes do The Batman. Se esse selo vai continuar, não sabemos, mas vai estar separado dessa forma. E aí vamos para a franquia de ação mais longeva, talvez a franquia mais longeva da história do cinema, a franquia 007 de James Bond. Isso mesmo. Aí em questão de filmes, também é uma insanidade, porque a franquia se iniciou lá em 62, por exemplo, só para vocês terem uma noção. A franquia, por exemplo, do Star Trek é de 69, com a série de televisão. Se eu não me engano, é de 69, mas é mais ou menos isso. A franquia James Bond, né, com o primeiro filme, é de 62 e está viva basicamente até hoje e reciclando, né, o personagem James Bond ou 007. Porque 007 ou James Bond é um título e não o nome de quem, né, permeia ali basicamente. Então foi vivido por esses atores no papel do agente 007 James Bond. Tivemos a participação do agente 006, por exemplo, em um dos filmes, mas se eu não me engano foi só esse, né? Não teve outros agentes 00 aparecendo aí na franquia. Pelo menos eu não me lembro, até mesmo porque eu não sou o maior fã de 007. E pasmem, a franquia já teve 6 atores, né, interpretando o James Bond, o 007. E claramente, né, muitos filmes, porque cada ator quase que interpretou 4, 5 filmes, né? Então, a franquia 007 na parte, assim, canônica, são 25 filmes. E como não é basicamente uma coisa que se sucede à outra, né? Não segue uma história em si, apenas como se fosse um episódio novo de uma série gigantesca, você consegue assistir, né, esses filmes separadamente. Mas se você pegar um ator que interpreta o 007 James Bond, como o Daniel Craig, que foi o último, ele fez 5 filmes. E esses 5 filmes podem ser considerados sequentes um do outro. Se você for para Sean Connery, por exemplo, também pode ser considerado sequências, né? Um filme do outro, que no caso são 7 filmes, então já é uma quantidade bem louca, né? Dentro da própria franquia 007 tem essas divisões que podem ser consideradas franquias também, porque 7 filmes, meu amigo, é muita coisa com apenas um ator, então é realmente uma franquia insana. E eles já estão em negociação e coisas assim envolvendo a própria produção do novo 007, incluindo aí talvez uma agente 007, né, uma mulher sendo talvez aí uma novidade para a franquia, mas não sabem como os fãs vão agir, porque se você for para a franquia uma franquia clássica de ação, colocar uma mulher, imaginando que o público-alvo é de maioria esmagadora de homens, talvez seja um tiro no pé. Então tem outros nomes circulando aí, como o próximo agente 007. E aí você deve estar se perguntando, pô, 25 filmes do canon principal, tem alguns spin-offs ali, uns negocinhos meio esquisitos, acho que são 3, né? Qual franquia é maior que isso? Pois é, meus amigos, ainda temos 2. A próxima que vamos falar é claramente a franquia da Marvel, isso mesmo, e tem uma maior que ela ainda, então se liga. A franquia da Marvel, ou conhecida como Universo Cinematográfico da Marvel,
consta hoje, na data de gravação desse vídeo, 37 filmes. 37 filmes. Eu tô contando aqui porque é muita coisa. 37 filmes, incluindo o Quarteto Fantástico, que ainda não lançou, mas está aqui na beira. O último filme lançado, né, quando estamos gravando esse vídeo, é Thunderbolts, que, diga-se de passagem, é uma grande surpresa. A gente fez resenha aqui no canal recentemente, então vai lá conferir. E esse nem é o final, basicamente, né, da franquia como um todo, né, do CM, que dentro dele já tem aí, basicamente, uma sub-franquias ali. Só, sei lá, de filmes que tem trilogias, tem uns 6, entendeu? Por exemplo, Homem-Aranha tem 3 filmes dentro do universo cinematográfico. Capitão América, 4 filmes. Pantera Negra só tem 2, mas Thor tem 4 filmes. Guardiões da Galáxia, 3 filmes. Homem de Ferro, 3 filmes. O próprio Vingadores, 4 filmes, quer dizer, agora 5 filmes. E por aí vai, né? Uma cacetada de filmes. Doutor Estranho tem 2, Pantera Negra tem 2, eu tô colando aqui na minha coleção, mas enfim, Homem-Formiga tem 3, então você vê que é gigantesca essa franquia. Capitã Marvel, 2 filmes, então muita coisa mesmo. E eles não param, né? Porque ainda tem um filme pra chegar no final do ano aí, não sabemos qual vai ser. Temos aí filme confirmado para o ano que vem, uma nova saga chegando em 2027, que vai ser a saga X-Men, basicamente. Então, muita coisa mesmo chegando ainda, né? Então, provavelmente vai ser a maior franquia do cinema, né? O maior nome, assim, de franquia do cinema, com 37 filmes até agora. E olha que nem lançou o 37º. Mas ainda temos as séries, que aí é uma cacetada, porque só sobre o nome Marvel são 16 séries. 16. Aí eu nem vou nem numerar, mas só o Demolidor tem 2 séries, pra você ter uma noção da parada, né? Algo bem bizarro mesmo, uma franquia gigantesca, mas ainda até a gravação desse vídeo ela ainda não passou, mas provavelmente vai passar, porque é 3 filmes por ano, basicamente, né, que eles lançam. Então, em algum momento, sei lá, em 2027 ali, talvez já tenha passado, né, essa franquia gigantesca que está em primeiro lugar até os dias de hoje. Que é, basicamente, a franquia Godzilla, isso mesmo. Que é uma franquia insana, né, a franquia aí que despertou, basicamente, uma questão assim na cultura pop, né, de monstros e coisas do tipo, que foi aí em razão da Segunda Guerra, ou de como acabou a Segunda Guerra. O primeiro filme é de 1954 e que basicamente é uma franquia talvez mais antiga do cinema, né, que perdura até os dias de hoje. Eu falei lá que era James Bond, ou deu a entender que era James Bond, mas enfim, é Godzilla. Desde 1954 a gente está tendo o filme do lagartão radioativo gigante. Basicamente é isso. Mas assim, a maioria dos filmes é meia boca, eu diria. Os clássicos, então, são bem difíceis de assistir porque eles são muito datados. Foram feitos para uma época e um povo, né, fragilizado pela guerra, ou por como ter acabado a Segunda Guerra, e era uma resposta, né, artística, basicamente, do que havia acontecido, né, por conta da explosão. Foi para o cinema com essa crítica, né, ao mundo que estávamos vivendo naquele momento. Nós não, né, eu não estava lá, mas enfim, a humanidade como um todo, né, algo bem peculiar mesmo, jogando talvez a culpa, né, nesse monstro que tem uma representatividade clara, né, sendo os Estados Unidos aí, um monstro impiedoso que devasta tudo que está na sua frente. Basicamente é isso. A franquia ali nos seus primórdios, né, teve uma quantidade exorbitante de filmes. Só ali nos anos 60 foram 6 filmes, né, e finalizando os anos 60 com 8 filmes lançados, então já estava muito grande, né, 8 filmes em 1960, entrando ali para 70, muita coisa. Mas, enfim, chegava ali nos anos 70, ou no caso em 1975, já com 13 filmes. Com basicamente metade da lista que a gente falou hoje no bolso lá em 1975. Gigantesco, né? Insano. Aí depois, nos anos 80 e 90, tivemos mais 7 filmes nessas 2 décadas, mais 6 filmes no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 ali, basicamente, onde tivemos filmes independentes, colocaram o lagartão pra brigar com outros bichos aí, porque os anos 90 a parada era essa, colocar um bicho brigando com o outro. Godzilla versus King Ghidorah, Godzilla versus Mothra, um monte dessas coisas aí, né? Então, eram filmes, longa-metragem
metragens, assim como diziam, né, que eram longas-metragens, mas não era tipo 2 horas e 20 de filme, sabe? Eram filmes um pouco mais tranquilos nesse aspecto, 1h30, 1h40, então era mais ou menos essa pegada. Depois tivemos o Monstroverso por Hollywood, né, pela essa nova roupagem da Legendary, que trouxe aí o Godzilla, né, com uma nova roupagem, uma nova visão, sendo bonzinho em alguns aspectos, até mesmo porque era a vista dos americanos sobre o lagartão, e se perdeu um pouco na questão de história, né, da origem do personagem, até mesmo porque foi vendido, né, os direitos autorais e, na verdade, eu acho que até cai em domínio público em algum momento, e aí qualquer um pode fazer. E aí dentro do Monstroverso, filmes com Godzilla, tivemos 5 filmes e tem um 6º chegando. O último deles foi o Godzilla e Kong, né, o Novo Império, e vai ter aí um novo filme, Godzilla e Kong, que eu não lembro o nome, mas é mais ou menos nessa pegada, uma continuação direta. Sendo o 3º filme só de Godzilla vs Kong, para vocês terem uma ideia. Mas eu acho que o nome vai ter até uma alteração, que vai ser Godzilla e Kong, e aí eles vão ser contra alguma coisa. Provavelmente, porque lutaram contra robô, lutaram contra monstros, e aí a porradaria vai cantar contra a parada agora, né? Mas ainda assim, durante ali os anos 2010, agora os anos 2020, tivemos alguns projetos mais soltos, como o Godzilla Singular Point em 2021, e o ganhador do Oscar, né, no caso, o Godzilla Minus One. Eu acho que é o ganhador do Oscar de efeitos especiais, tipo, ganhou uns prêmios lá. E assim, insanidade, né? Godzilla Minus One é incrível. Tem também o Shin Godzilla, que eu acho que 2016, também insano. E claro, provavelmente não vai parar também. Só que como é mais cadenciado, né? Não lança todo ano, ou não lança 3 filmes do ano como a Marvel, talvez, né, vai ficar em segundo lugar, com a Marvel passando eles talvez o ano que vem, lançando um monte de filme todo ano. Basicamente é isso. E bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Talvez tenha ficado um pouco grande em alguns aspectos, o editor vai me matar, mas é difícil elaborar aí algumas falas, né? Porque quando a gente vai colocar em palavras essa quantidade exorbitante de filmes de várias franquias diferentes, é difícil, né? A gente se segurar, é difícil a gente colocar as ideias em ordem, porque tem alguns filmes específicos que a gente tem que mencionar, e eu tive que deixar um monte de coisa de fora, né? Sei lá, na franquia X-Men tem Logan lá dentro, né? E eu nem falei sobre Logan, só para vocês terem uma ideia. Então tem algumas coisas pontuais pra gente ter o foco no vídeo e na ideia do vídeo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, desculpa aí se ficou muito grande, põe aí no 1.5 pra assistir, sei lá. Espero que vocês tenham gostado, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, e eu me surpreendi muito com essa lista, porque Missão Impossível com 8 filmes já era insano, 8 filmes, 007 com 25 filmes, do nada surge ele imponente, gigantesco, a lagartixa radioativa, com 39 filmes. É insanidade. Então deixa aí o seu like, que eu acho que vale o seu likezinho. É de graça e ajuda muito aqui a gente. Continua aqui no canal com a gente, com a nossa playlist aqui de resenhas, que tá insano, eu mencionei algumas coisas aí, e também a nossa playlist de ordem cronológica. Eu vou ter que montar uma de ordem cronológica, porque a gente tem algumas aqui no canal, né? Então vai estar aqui para vocês, tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!